Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a nova variante do coronavírus, Omicron, e eu converso com a médica infectologista do Hospital São Luís, Raquel Moarec. Doutora Raquel, boa noite. Boa noite, Denise. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Omicron. Pois é, estava todo mundo meio tranquilo, né? Liberando, flexibilização. São Paulo, inclusive, liberando no meados agora de dezembro já o uso de máscara. Isso vai ser revisto pelo Comitê Científico aqui de São Paulo, já que foram detectados 2 casos, um casal que veio da África, não é? Estão ainda confirmando se é isso mesmo, mas os indícios apontam nesse sentido. Eu queria saber o que se sabe dessa variante, quais são os riscos, porque a gente tem algumas notícias de que talvez ela não seja tão grave, no sentido de provocar internações, há dúvidas quanto à eficácia de vacinas. Olha, toda variante, ela é analisada. Quando você coloca ela pela Organização Mundial de Saúde em variante de preocupação, você classifica ela epidemiológica, você classifica com sinais e sintomas, você avalia a gravidade e o tempo dela da resposta ou o início dos sintomas, que seria o período de transmissão. Então, toda variante, ela tem o seu momento e como ela é avaliada. Né? Nós tivemos a alfa no início com perda de olfato e paladar, nós tivemos a beta que tivemos quadro respiratório, nós tivemos a delta que é quadros virais mais respiratórios, coriza e tal. Então, nós vamos analisar o Omicron como uma resposta rápida, um sintoma mais simples, mas a gente tem que avaliar a taxa de transmissibilidade dela e a evolução para a gravidade ou recidiva de casos. Pelo menos as informações que vêm da África são no sentido de que não haveria tanta gravidade e os laboratórios estão vendo a eficácia das vacinas, já testando. Agora, o Brasil tem condição de fazer um rastreio mais eficaz para além dos aeroportos? Porque estão detectando casos dos aeroportos, aí vão verificar se é dessa variante. Tem outras condições para saber, por exemplo, se tem transmissão comunitária aqui no Brasil? Então, idealmente é que quando você tem um diagnóstico positivo do encontro dessa variante, você tem que fazer um rastreio epidemiológico de pessoas que vieram da região inicial oriunda delas. Como a gente estivesse no começo da pandemia. Você rastreia até por trás os voos anteriores que possam vir com pessoas com quadro positivo ou com sintomas, algo semelhante aos 2 casos que vieram agora. E você consegue rastrear se esse vírus já está aqui há mais tempo ou não. Agora, em relação aos sintomas, muita gente estava relaxando nessa questão dos exames, porque os sintomas, pelo menos os mais recentes, eram muito parecidos com gripe. Então, a pessoa ficava em dúvida e deixava passar. Quais seriam aí as recomendações, que tipo de sintomas que devem acender o alerta, não apenas em relação a essa nova variante, coronavírus mesmo? Olha, Denise, o que a gente viu em todas as variantes, então, analisando as mutações como um todo, que eu peguei desde o início isso, a febre é a que tem em todas elas. Independente ou não, tendo febre, você tendo um contato que tenha suspeito ou veio proveniente de viagens, você deve fazer o exame, você deve iniciar a sua quarentena, você deve fazer essa avaliação com mais critério, até nós definirmos agora essa nova sinal e sintoma. Agora, os exames que são realizados normalmente agora em farmácias, não apenas em laboratórios e hospitais, eles têm aí eficácia para comprovar se a pessoa tem de fato coronavírus ou não? Qual seria a recomendação? Por exemplo, os sintomas, a pessoa espera quantos dias? Faz na farmácia? Então, nós temos exames, né, que existem no mundo inteiro. No Brasil precisa ter isso um pouquinho mais liberado e ter mais de fácil acesso, que são os testes de antígeno. São testes rápidos que você pode, em outros locais, se compra para se fazer espontaneamente. Então, Brasil precisa ainda hoje melhorar seu poder de testagem para você diminuir a presença de pessoas positivas ou rapidamente positivas, né, em convívio social. Isso seria o ideal. Os testes que se faz ideal, que são os testes moleculares, eles precisam ter em torno de 24, pelo menos 48 horas, idealmente, para você ter uma segurança maior. Todo teste que tem hoje no mundo inteiro, ele diagnostica
o coronavírus. Ele não vai fazer análise molecular se ele é o Omicron, se ele é o Delta, se ele é o Alfa, se é o Beta. Não é isso. Essa análise específica de avaliação molecular de qual delas ou qual cepa está predominante é por uma análise epidemiológica por cidade ou por estado ou pelo país. Então, é só desta forma que a gente analisa o que a gente tem de frequente aqui. Agora, em relação ao risco para o Brasil de uma nova onda da entrada de pessoas contaminadas, há pouco nós estávamos ouvindo uma reportagem com o ministro Queiroga, ele dizendo que não adianta o passaporte da vacina, o atestado de vacina, porque ele viajou, por exemplo, para o exterior sem estar doente e lá ele verificou que estava e ele era vacinado. Qual seria a sua recomendação hoje em termos de estratégia do país? Olha, eu sempre prezo que ter a carteira de vacina é necessário para se entrar num voo, que isso não é exigido, como não deve ter sido exigido para ele nem para nenhuma outra pessoa. É exigido o teste de PCR na entrada, mas não é feito hoje em dia a quarentena que a pessoa vá para um voo ou para um país. Só alguns com restrições, que nem os Estados Unidos coloca essa restrição de 14 dias e alguns outros países no mundo. Então, para nós, aqui, eu acho que se fizesse uma análise de portos e aeroportos, carteira de vacina, ou passaporte da vacina, teste para entrar em voo, teste aqui e a quarentena para se esperar uma análise ideal. Isto é o que a gente preza por diminuir o alastramento deste vírus e voltarmos a ter uma nova replicação e um aumento de taxa de transmissão no nosso país. Agora, e quanto à flexibilização do uso de máscara, por exemplo, ao ar livre, os eventos que já estão ocorrendo, algumas cidades já estão suspendendo o Ano Novo e até o Carnaval, é a medida correta? Então, normalmente a gente leva por taxa de transmissão por cada estado ou cada município. Se você preza por número de vacinações dentro de um estado para avaliar. Eu sou a favor da manutenção do uso de máscara, eu sou a favor de manter o distanciamento, mas isso tem que ser feito muito perto da ocorrência, vamos dizer, um mês antes, ou no mínimo 2, 3, 4 semanas, para a gente avaliar se libera ou não, de acordo com aquele tempo, ou que nem a gente. Por que não adianta eu liberar um carnaval agora, sendo que está entrando uma nova cepa, e eu não sei se ela vai ter alta transmissão ou piora do aumento do número de casos. Então, não dá, infelizmente, para definir fevereiro, março. Normalmente, esse vírus a gente define 3, 4 semanas apenas na frente. E, a meu ver, o Réveillon, ele fica um pouco mais prejudicado, porque a gente precisa saber se estamos ou não com esse vírus há mais tempo e se a transmissão vai aumentar ou não no nosso país com ele, com essas liberações. Agora, havendo comprovação, por exemplo, de eficácia das vacinas, se poderia manter essa flexibilização, porque o Brasil está avançando rápido? Olha, esse vírus, o que a gente sabe? Vamos falar pela história que a gente tem de gripe. Toda a vacina de gripe ela é refeita anualmente pela mudança ou pela mutação do vírus da influenza ou as variações dele e você faz uma vacina para o ano seguinte. Quando a gente tem muita mutação encontrada numa cepa, que nem esse Ômicron, você tem provavelmente uma diminuição da resposta vacinal. Então, nós temos aguardar melhores trabalhos para avaliar se realmente temos menor resposta vacinal a essa nova cepa. Outra, pessoas que estão com a vacinação perto de 5 meses, elas vão ter que voltar a usar máscara se for liberada em algum momento e ter aquelas pessoas que têm fator de risco perto do tempo da sua vacina e avaliação imunológica dessas pessoas com baixa resposta imunogênica para voltar a usar. Então, é muito trabalho se você ainda não tem o critério se essa cepa vai ter baixa resposta vacinal às vacinas que temos agora. E na verdade, nem quem teve a doença está protegido de uma outra variante, Isso. Não é? Então, agora mostrou, isso é o que se está discutindo agora na Organização Mundial de Saúde, que essa nova cepa, pelo grau de mutações, as pessoas podem voltar a apresentar quadro de Covid com maior frequência. Com a Delta, a gente chegou a uma discussão de recidiva, de ter novamente, em torno de 5%, e
extraoficialmente até 15. Com altas mutações, a gente vai ter muito mais caso de recidiva, mesmo com aumento de transmissão, mesmo que seja mais leve, mas vai ter um aumento de transmissão se isso for verdade, o que está se discutindo ainda. Bom, é esperar que haja comprovação de todas essas questões, né? Respostas para a gente de todas essas questões. Daqui um mês é Réveillon, né? No mundo todo. Isso. A ciência, ela anda junto com esse vírus. Então, tudo é dia a dia, né, Denise? A gente não tem ainda uma definição característica do que vai ser esse vírus. A partir do momento que você pega, que nem a Holanda começou a avaliar que foi dia 19 o número de casos, eles vão nos dar mais substância para saber os sinais e sintomas agora. É isso, ouvimos Raquel Maek, que é médica infectologista do Hospital São Luís. Doutora Raquel, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a vocês, é uma honra sempre falar com a Gazeta. Com vocês.